Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Boa notícia para o torcedor do Palmeiras, o Verdão havia estipulado como meta para 2026 alcançar 400 milhões de reais com vendas de atletas. Número impressionante, mas a julgar pelo primeiro mês da temporada de 2026, dá para dizer que essa possibilidade é bem real. O Verdão vai fechar o mês de janeiro com 125 milhões de reais assegurados com transferências de atletas. Facundo Torres garantiu 51 milhões de reais, o Aníbal Moreno outros 39 milhões. O John, que nem era mais jogador do Palmeiras, estava no Red Bull Bragantino, valeu ao Verdão mais 25 milhões de reais, ele se tornou atleta do Zenit. O Breno Lopes, 7 milhões e meio de reais, o Luiz Guilherme, 2 milhões e meio de reais. Importante registrar que esses 400 milhões projetados pelo Verdão fazem parte do seu orçamento para a temporada de 2026 e precisam ser cumpridos à risca para que o Palmeiras feche no azul. A expectativa é de que o Palmeiras tenha uma arrecadação total na temporada de 1 bilhão e 200 milhões de reais com um superávit de 11 milhões de reais. Só para contar que ainda que se não se desfaça de nenhum jogador, o Palmeiras ainda vai embolsar um bom dinheiro com o Estevão. O atacante negociado com o Chelsea tem bônus que podem alcançar até 16 milhões e meio de euros e estão atrelados à sua performance. Faço um vídeo qualquer dia desses para explicar como é que funcionam direitinho esses bônus, beleza? Aliás, Felipe Anderson, outra má notícia hoje, né? Pois é, Lu. O Samir falou, o torcedor do Palmeiras que espera ver o Felipe não vai ver. O Felipe tá fora da estreia do Palmeiras no Brasileirão, ele sentiu um incômodo no joelho durante o treino do Vamos só dar a informação da estreia, então, que aí a gente dá a informação vamos. completinha. Latifi, opa, eu aproximando da câmera, que é isso? Volta, filha. Vamos colocar no ar, então, como é que o Palmeiras entra em campo contra o Galo, hein? Fora de casa, na Arena MRV, amanhã, 7 da noite, transmissão Sport TV e Premier. E como o Flávio Latifi ia dizendo, sem Felipe Anderson. Pois é, o Felipe Anderson ele retornou ao Palmeiras no último jogo contra o São Paulo, jogou, ele que não atuava desde a final da Libertadores com um entorse no tornozelo e ficou esse período todo em recuperação. A volta dele foi comemorada e hoje, durante o treino, ele sentiu um incômodo no joelho e está fora, por precaução, da estreia do Palmeiras no Brasileirão amanhã contra o Atlético. O Palmeiras afirma que o Felipe passou por exames, não teve diagnosticada nenhuma lesão, mas por precaução ele está fora da estreia do Palmeiras, que amanhã a grande novidade deve ser o retorno da dupla Flaco Roque. Eles não atuaram juntos no time titular até o momento, então o time do Palmeiras que deve ir a campo é o mesmo do clássico contra o São Paulo no final de semana, mas o Vitor Roque no lugar do Maurício. Que é uma noção um pouco, eu sei que tem uma cornetagem ali que você falou para mim, que tem o Palmeiras não está jogando 4-4-2. Para mim, tá, mas é a sutileza. O Maurício está jogando um pouco mais à frente e vai ser o Flaco. Ele está muito mais nesse início de temporada, quando o Abel falou sobre mudança de tática, que todo ano ele mexe em alguma coisa, e ele mexe em alguma coisa, sim. O time que já foi apontado como o time que só tinha contra-ataque, depois era o time que só tinha bola parada, depois era o time que era retranqueiro, depois era o time que tinha criação, depois é o time que só dá chutão, depois é o time que só faz cruzamento, aí faz o gol que fez com o Andréas Pereira, dando passe para o Sousa e do Sousa para o Flaco Lopes, com a construção que vem desde a defesa. O Palmeiras tem variação tática, acontece que o time tem jogos que joga bem e tem jogos que joga mal. Não é o jogo igual ao do Flamengo, mais espetacular que o do Flamengo, mas tem variação tática. Neste início de temporada, o Maurício, às vezes o Veiga, porque o Veiga foi titular 2 vezes nesses 5 jogos. Que é outro ponto, o Veiga foi titular contra o Flamengo. Eu acho curioso quando a gente fala assim, o Veiga não está sendo aproveitado. Mas pera um pouquinho, nos últimos 10 jogos do Palmeiras ele foi titular 5 vezes. Não é titular todo o jogo, mas ele foi titular metade dos jogos. E quem ocupa a vaga dele, por exemplo, na final da Libertadores, hoje é o Sousa, né? Ele foi escalado por... Só que o Sousa é a função do lado esquerdo. Então o que ele está fazendo? O Abel está fazendo 2 linhas de quarto e deixando o segundo atacante um pouco mais perto do centroavante. No caso de Flamengo de Palmeiras e São Paulo, o centroavante era o Flaco e o Maurício encostava. Então eram os dois juntos ali na frente. Quando você perde a bola e você vê o time defendendo, eram 2 linhas de quarto e 2 homens na frente. Que amanhã contra o Atlético vão ser Flaco e Vitor Roque.
E aí você tem, de um lado volta o Alan e do outro lado volta o Ramon Sousa e fecha por dentro o Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Aquilo que eu disse semana passada, o Palmeiras não tem um time titular, hoje ele tem uma perspectiva de um time titular, que é esse. Carlos Miguel, vai ver amanhã se é isso ou se não é. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Alan, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Ramon Sousa, Flaco e Vitor Roque. Pois é, Lu. O pessoal está querendo saber, Nino Arias está avançando, o que a gente tem de novidade, como é que está essa situação do Verdão? Pois é, Lu. O torcedor do Palmeiras que espera atualizações sobre quem chega vai ficar um pouco frustrado. Na manhã de hoje, o Palmeiras anunciou a compra do Larson, né, meio-campista, por 4 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, ele que estava emprestado pelo Goiás. O Abel usou o atleta desde o final do ano passado, o Palmeiras entende que é um jogador com potencial, então é mais um nome aí para o Palmeiras. Agora, a informação mais quente de mercado da bola do Palmeiras é sobre o futuro do Rafael Veiga. Na manhã de hoje, eu e o Guilherme Xavier publicamos a informação que o Grêmio tentou uma última cartada com os representantes do Veiga, acompanhando as notícias de que o Veiga está próximo, próximo não, né, mas estaria interessado em deixar o Palmeiras. E o que o Grêmio ouviu do staff do Veiga? Nós estamos interessados, estamos focados nessa proposta do futebol mexicano, que é do América do México. O Grêmio tentou seduzir o Veiga e seu staff com a contratação do Everton e também com o Marcos Rocha, mas isso não deve acontecer. Se o Veiga deixar o Palmeiras, será para o América. E antes a gente dizia muito sobre o Palmeiras não recebeu a oferta formal, o Palmeiras não foi comunicado ainda pelo clube. A informação que a gente tem de hoje é de que o Palmeiras, os representantes do Veiga e os mexicanos já estão conversando sobre uma possível transferência do jogador, então é uma saída que está esquentando a cada dia que passa. PVC. Eu não sei se ele vai embora, não. Não dá para saber. Nesse momento não dá para saber. E acho que está passando muito pelos agentes, mas passa também pela cabeça e coração do Veiga. De entender o que ele quer. Porque ninguém vai dizer para ele assim, então, Veiga, então, agora você vai arruma a tua mala que você vai para a América do México, por empréstimo. Depende da proposta também, né? A proposta do América a gente está falando agora há pouco de valores do Rony, 5 milhões de euros. A América paga, beleza. O Palmeiras já fez 100 milhões de reais nesse início de temporada com as vendas do John do Bragantino para o Zenit, com as vendas do Aníbal Moreno, do Mikael e do Facundo. Já fez 100 milhões de reais. Então não é uma proposta de 5 milhões de euros pelo Veiga do América do México e o Veiga quiser ir, muito obrigado, seja feliz. Mas a proposta inicialmente é por empréstimo. Então, o Palmeiras não vai liberar o Veiga de graça, como fez com o Everton para o Grêmio, nem que o Veiga peça, até pela repercussão do caso do Everton. Ainda que eu entenda que a Leila não foi mal no caso do Everton, o Everton pediu para ir embora, ela aceitou, obrigado pelos serviços prestados e vai tranquilo. O caso do Veiga vai ser diferente. Vai ter que ter uma negociação. E aí, o meu entendimento é que, assim, os empresários entendem que o negócio pode ser muito bom para os dois clubes, mas vai depender do Veiga entender que para ele é bom. Na maioria das vezes, as coisas andam juntas, né? O interesse do atleta é o interesse dos empresários. Mas, às vezes, os empresários têm um foco no financeiro, o jogador tem um foco no esportivo, enfim, né? Pro Veiga, nesse momento, dá para saber o que é melhor pela cabeça do Veiga, Latifi? Lu, o Veiga ele tem uma relação muito especial com o Palmeiras, né? Ele é torcedor do Palmeiras, o avô dele era palmeirense, o Palmeiras já explorou esse lado mais pessoal que o Veiga tem com o clube. Mas o que acontece é que o Veiga sabe que hoje ele não é titular absoluto do Palmeiras. Isso aconteceu no ano passado e isso tem se repetido nesse ano. Então, o Veiga ele vê um cenário onde não é a primeira opção do Palmeiras.
quando o ataque é escalado com Flaco Lopes e Vitor Roque, o Maurício foi o substituto nesse início de Paulistão, né? A gente viu o Maurício formando a dupla de ataque com o Flaco, e o Veiga é a terceira opção. Ele só participou de 2 dos 5 jogos do Palmeiras, entrou contra o São Paulo, mas foi aquilo que você falou, Lu, entrou só nos minutos finais. Ainda sobre esse contato do Grêmio com os representantes do jogador, o Grêmio ouviu que essa história deve se caminhar ainda nesta semana. Então, quando a gente trazia a informação que o Palmeiras tratava o negócio como algo embrionário, hoje não é mais dessa forma. O América do México já conversou com o staff do Veiga, o staff do Veiga procurou o Palmeiras e tem conversado sobre essa saída. É claro, como o PVC falou, é uma negociação complexa e que não necessariamente significa que o Veiga vai deixar o Palmeiras e não retornará. A gente já trouxe aqui informação, o Veiga tem contrato com o Palmeiras até março de 27 e não está descartado emprestar o jogador ao América do México, renovando o contrato dele até o fim do ano que vem, por exemplo, para ele ter pelo menos mais uma temporada com o Alviverde se retornar do América. Ô Samir, para você, olhando de fora, né? Você que viu o Veiga brilhar muito no Palmeiras, né? Ele é um dos símbolos de uma era muito vencedora. O que é melhor para o Veiga e para o Palmeiras também? Eu acho que é melhor a saída hoje, né? O Veiga não está tendo mais espaço, né, no Palmeiras. Eu acho que para ele o Grêmio seria interessante, né? O América do México, se eu sou o Veiga, ainda ficaria aqui no futebol brasileiro. Mas é inacreditável, né? A queda que teve esse jogador, que brilhou muito, né, no Palmeiras, como você disse, mas eu acho que seria melhor para ele hoje, pelo menos o empréstimo, né? E eu acho que o empréstimo, por exemplo, o empréstimo para o Grêmio, né? Para ele poder voltar para o Palmeiras no ano que vem, quem sabe, né, o jogador se recupera lá no Grêmio. É claro que as coisas mudam no futebol, né, talvez ele queira ficar por lá, enfim, mas o Latifi trouxe todo o histórico aí palmeirense do Veiga. Na verdade, essas horas tem que ter sangue na veiga para decidir, viu? Essa entra aí. Hoje nós vamos fazer um quiz depois, uma enquete depois, qual a melhor piada do de primeiro. A gente vai reunir aqui um compilado do Samir, do PVC. Qual é melhor? Qual é pior? A melhor ou a pior, né? Porque não tem melhor. Não sei. A pior depende do ponto de vista. PVC, o Latifi estava atualizando a situação do Nino e do Arias. Você também tá nessa história. Mas é por aí, né? É uma situação que não se resolve por hora e que não tá fácil. Não, eu estou fazendo a conta aqui do Veiga de novo. Não está fácil. A gente vai continuar andando em círculos dizendo não avançou, não avançou, não avançou. O Nino é só em julho. A não ser que tenha uma negociação diferente. O Arias, o Fluminense quer? O Fluminense quer, se o Palmeiras fizer a proposta não avançou, então... Pois é, e aí não está na hora do Palmeiras pensar num plano B, não? Eu lembro muito de 2023, que foi o ano que a torcida mais cobrou que não tinha reforços. Desde que o Anderson Barros chegou ao Palmeiras, são 40 reforços. O Anderson teve 6 temporadas completas no Palmeiras e contratou 40 jogadores. O ano passado foram 12. 12. Quer dizer que até o ano retrasado, nas 4 primeiras temporadas, 5 primeiras temporadas dele, era 28 do Anderson contra 75 do Alexandre Matos. O Anderson, na minha conta, tem 36% de aproveitamento de certeza que deu certo. O Alexandre tem 37%. É bem equilibrado. 2023 foi o ano diferente do ano passado, que teoricamente é o time remontado para ser o time deste ano, com pequenos ajustes. O Palmeiras gastou 701 milhões de reais e não ganhou nenhum título, foi pela primeira vez desde 2019. 2023 foi o ano que passou a torcida reclamando que não contratava ninguém, foi campeão paulista e brasileiro. Contratou o Arthur e o Richard Rios, apenas. E foi campeão paulista e brasileiro. Dos dois, um virou titular, que foi o Richard Rios. E ganhou o paulista e o brasileiro. Então não tem uma lógica. Se você pegar a quantidade de reforços que o Santos trouxe no ano passado, quando você ouve o Alexandre Matos explicando que ele, desde que chegou em junho do ano passado, contratou 11 jogadores. O Palmeiras, no ano de mais contratações desde 2020, contratou 12 no ano inteiro. O Santos contratou 11 nos últimos 6 meses. E aí o Alexandre foi explicar na entrevista coletiva
que o salário do Bilal não é de 1 bilhão, 1 milhão e 300, não é esse o salário do Bilal. E ele foi explicar que chegaram 11, mas saíram 29. Já saíram 29 jogadores do elenco. 29. O que o Flamengo e o Palmeiras mais tem tido em comum, apesar das mudanças, das trocas de guarda, o que tem dado a Palmeiras e Flamengo a capacidade de chegar todos os anos para disputar todos os títulos, embora sem vencer todos eles, é estabilidade. Não adianta, e a frase no Palmeiras hoje é muito clara. Qual é o jogador do West Ham que você falou que podia vir? O Igor Júlio, zagueiro, que também foi sondado. Que foi da Fiorentina. Dentro do Palmeiras hoje, e não significa que não possa vir o Igor Júlio, a frase é, para apostar no Facundo Torres, coloca o sorriso para jogar. Só que depois do último jogo, o próprio Abel falou, jogadores saíram, jogadores têm que entrar, não há dúvida disso. Então é o próprio Abel pedindo reforços. Mas ele falava de 23 também. Mas ele mesmo sente que há essa necessidade. Será que o Palmeiras vai ampliar um pouco ali o seu leque, olhar para as outras opções, já que esses que a gente vem falando já há algum tempo estão travados? Lu, o Palmeiras tem alvos bem definidos, né, como o Abel falou, e insiste bastante nesses dois jogadores que a gente já vem trazendo, que é o Nino e o Arias, porque eles se encaixam perfeitamente no perfil traçado pela direção e a comissão para esse ano. O principal exemplo de que já deu certo, na opinião do Palmeiras, é o Marlon Freitas, que chegou do Botafogo, só fez 4 jogos pelo Palmeiras e já é nítido o impacto que ele causa no time do Palmeiras, tanto na liderança, no vestiário, nos treinos, no dia a dia. Ele até deu um esporro no Bruno Fux no jogo contra o São Paulo, por um lance onde ele deu um chute no Tapia e ele ficou bravo, a torcida comprou essa ideia. Então é esse tipo de jogador que o Palmeiras busca. Então o Anderson Barros deu uma entrevista antes do clássico do final de semana, dizendo que são negócios muito difíceis. Óbvio que o torcedor está chateado porque o Palmeiras deveria estar pisando no acelerador enquanto o Flamengo está fechando com o Paquetá, mas a direção do Palmeiras só vai trazer se for alguém que eles têm plena certeza que vai dar certo. E nesse momento ainda não encaminhou nenhum acordo nesse sentido. A gente tem debatido muito sobre as últimas contratações pelo investimento milionário, 700 milhões de reais, sobre quem deu certo, quem não deu. Será que algumas de fato não vingaram? Valia a pena, não valia? E aí tem uma pergunta aqui do nosso chat, do Ruggiero, que, Samir, eu pergunto para você, porque ele fala, Facundo, Aníbal, M, são todos bons jogadores. O técnico que só sabe jogar de um jeito. E o Abel tem sido questionado por parte da torcida, não tem repertório, só tem ligação direta, enfim, pela forma de jogar. Ô Samir, o Palmeiras fez boas contratações, mas o time não encaixou da melhor forma? Ou será que o planejamento das contratações de fato não foi o ideal para chegar agora em 2026 e o próprio técnico estar pedindo reforços depois de ter botado muita grana para contratar no ano passado? Eu acho que o Palmeiras abusou em algumas contratações, né? Arriscou demais. Eu acho que tem um equilíbrio aí, né? O Abel tem hora que ele é meio teimoso. Eu acho que o menino, o Alan, deveria ser titular do Palmeiras hoje absoluto, porque eu não vejo essa característica no Palmeiras. Acho que falta esse jogador, né? Que vai para o fundo, que tem o drible. É importante, né? O Vitor Roque é muita força, né? O Flaco é um jogador mais técnico também. E os outros dois, tanto o Facundo, né, o Sousa, são jogadores para mim que são jogadores comuns, que o Palmeiras pagou caro. Eu acho que o Palmeiras pagou alto demais por esses jogadores. E o Felipe Anderson, por exemplo, eu acompanhei muito o Felipe Anderson cobrindo o Santos. Quando o Palmeiras contratou o Felipe Anderson pelos valores, eu fiquei imaginando, contratou porque, tudo bem, os executivos hoje são elogiados, tudo, mas será que acompanham realmente futebol de fato? Porque o Felipe Anderson é o que o torcedor do Palmeiras está vendo e não vai ter evolução. Ele é um jogador que se esconde em campo, puxa mais assim para aquela preguiça, né? Não tem tanta dinâmica, tanta volúpia em campo. É o Felipe Anderson. Então, assim, eu acho que o Palmeiras errou muito nas contratações.
Eu vejo o torcedor pressionando, às vezes o Abel, tudo. Se tivesse que ficar de um lado, né? Escolher, ó, na pergunta que você fez, eu ainda ficaria do lado do Abel, mas se o Abel foi o responsável por essas contratações também, dessa forma, aí eu acho que ele é culpado, claro. Mas o Palmeiras, para mim, contratou mal, tá? Isso aí é só avaliar bem o mercado. E o Felipe Anderson, para mim, é o grande exemplo. Aí vem Sousa, vem os outros, mas para mim o Palmeiras contratou mal. Não estou aqui dizendo que o Felipe Anderson é um bagre, que eu não uso esses termos para jogador nenhum, não gosto disso, né? Não estou falando isso, só estou dizendo que eu conheço o Felipe Anderson, o futebol dele é esse. Não adianta esperar que o Felipe Anderson vai driblar, que ele vai pro fundo, que ele vai correr o campo inteiro, que ele vai vir buscar a bola entre as linhas, que ele vai chegar lá na área finalizando toda hora. Ele não é esse jogador. O Muricy passava mal com ele no Santos, ele era jovem. Eu sei, teve a experiência na Europa, tudo. Mas é isso. Para mim, o Palmeiras gastou muito e gastou mal. Esse é o problema do Palmeiras. Fala palestras, estamos encerrando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos. Muito obrigado pela força que vocês vêm dando aí pro canal. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é exclusivamente só notícia aqui do nosso Palmeiras. Então, fique à vontade aí para estar se inscrevendo no canal para quem não se inscreveu. Deixa o like aí, tá, para dar aquela força pro canal, chega junto com a gente. E também ativa o sininho de notificação, que é muito importante para toda vez que sair uma notícia aqui vocês não ficarem de fora, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? E fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, palestra!